Olá, eu sou Zeni Duarte de Miranda, professora titular da Universidade Federal da Bahia, e venho aqui a convite da Associação dos Arquivistas da Bahia para falar sobre uma breve biografia da professora Maria José, sobre a professora Maria José Ribeiro de Freitas, e eu agradeço imensamente por esta maravilhosa oportunidade. Mas antes de começar a falar sobre a biografia da professora Maria José Ribeiro de Freitas, eu começo citando uma escritora importante, Helena Reich, em seu livro As Duas Faces de uma Única Paixão, quando ela diz assim: mulher, toma o teu cântaro e vá, anuncia que és mulher como tantas neste mundo, mas não deixeis de dizer que és capaz de quebrar o frasco e derramar o bálsamo entre irmãos e irmãs. Então, este trecho deste livro da Helena Reich vem representar demais o que eu entendo e percebo da professora Maria José Ribeiro de Freitas. Esta mulher que foi farmacêutica e professora da Universidade Federal da Bahia, hoje aposentada com 97 anos de idade. Então, a professora Maria José Ribeiro de Freitas, ela recebeu o título de professora honorária da Faculdade de Medicina da Bahia no dia 18 de fevereiro de 2008, quando comemoramos os 200 anos da criação da Escola de Cirurgia da Bahia, que foi a primeira instituição de nível superior do Brasil. A professora Maria José Ribeiro de Freitas foi autora e diretora do arquivo do Memorial de Medicina da Bahia, da Faculdade de Medicina da Bahia, primeiro arquivo histórico da universidade no Brasil, de uma universidade do Brasil. Então, neste projeto maravilhoso, foi disponibilizado ao público um dos mais ricos acervos do Brasil, além do arquivo histórico do Memorial de Medicina da Bahia. Podemos também registrar aqui um dos mais importantes trabalhos feitos com uma equipe interdisciplinar sob a coordenação da professora Maria José Ribeiro de Freitas, que foi as primeiras intervenções de conservação e restauração da Biblioteca Gonçalo Muniz da Faculdade de Medicina da nossa Universidade Federal da Bahia, promovendo a conscientização da administração da UFBA e da comunidade local do Centro Histórico de Salvador. Este foi um dos trabalhos de maior representatividade sociocultural relacionado à implementação de organização de acervos documentais da Universidade Federal da Bahia, e situando aqui uma grande importância mundial para a memória do ensino da área da medicina no Brasil e no mundo, não é? Maria José Ribeiro de Freitas, ela foi diretora por 2 gestões na Escola de Biblioteconomia e Documentação e iniciadora da Arquivologia do Norte e Nordeste. Autora e coordenadora do primeiro curso de Lato Sensu, que foi considerado de especialização em arquivologia, que também foi registrado como primeiro no Norte e Nordeste, e o qual deu origem ao bacharelado em arquivologia, também primeiro no país, no Norte e Nordeste, na verdade, o qual estamos aqui, inclusive, representando. Realizou o plano de criação do primeiro curso, stricto sensu, da Escola de Biblioteconomia e Documentação, que na época foi criado em convênio com a Universidade de Brasília, o qual formou muitos mestres, e que depois ele deu o início, quer dizer, ele deu origem ao mestrado que hoje temos, o mestrado em Ciência da Informação, através de um outro mestrado anterior que se chamava Informação Estratégica. E hoje temos, então, o nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação, com o mestrado e doutorado, que é originário, exatamente o programa que é originário deste projeto iniciado pela professora Maria José Ribeiro de Freitas na gestão enquanto diretora da Escola de Biblioteconomia e Documentação. Então, eu estive ao lado da professora Maria José Ribeiro de Freitas em todos esses projetos aqui relacionados, em outros em demais
relacionados a outras áreas, e, sobretudo, na implementação do bacharelado em arquivologia, que foi realmente contagiada pela eloquência, pela disposição maior da professora Maria José Rabelo de Freitas e pela competência dela em implementar o curso de arquivologia. O projeto era de 1974, quando ela iniciou os estudos do bacharelado em arquivologia. Anos depois é que nós conseguimos, através do grande empenho dela, instalar na Escola de Biblioteconomia o curso de arquivologia. Enfim, então, e posso testemunhar outras e grandes e intensas conquistas alcançadas pela professora, quase sempre com escassos apoios e imensas lutas e superações. Entre outras representatividades, a professora Maria José Rabelo de Freitas é membro nato do Conselho Internacional de Arquivos, da Associação dos Arquivistas de São Paulo e da Associação dos Arquivistas da Bahia, né? E foi agraciada. A professora foi agraciada com várias distinções, entre elas uma homenagem pela universidade, recebida pela Universidade do Porto, e podemos dizer que em vários países, como por exemplo o Japão, onde ela teve uma inserção grande em algumas atividades, e na Europa nós podemos citar o Vaticano com o trabalho de Turim, dos acervos de Turim, que até hoje ela realmente acompanha e participa. E pela sua obstinação, dedicação, competência, seriedade, ética, humanismo e, sobretudo, pela forma como motiva os demais a abraçarem a causa em prol da ciência da informação, em benefício da educação também, não é? Projetos que ela desenvolveu em benefício do social sustentável. Eu destaco a importância da professora Maria José Rabelo de Freitas na implementação do curso, na época do curso de arquivologia, uma época muito difícil para a escola, quando havia uma negativa intenção de transformar a Escola de Biblioteconomia e Documentação em apenas um departamento que seria ligado a uma das unidades de ensino da Universidade Federal da Bahia. Então, finalizando, eu digo que nesta minha fala eu encontro a professora Maria José Rabelo de Freitas como uma instituição social, pelas suas atuações em registros que são comprovados e que esses registros devem ser mantidos enquanto memória coletiva e, portanto, memória social, para que a memória permaneça. Então, daí, me volto, não é, para pensadores do campo social, como Edgar Morin, que admitem que certos aspectos da memória individual podem, metaforicamente, esclarecer problemas da memória social e coletiva. Então, por outro lado, também encontramos em Castoriadis, o que ele diz: só podemos pensar a sociedade a partir de indivíduos já sociais, que já trazem o social neles mesmos. Então, pensando assim, acompanhando o pensamento de grandes estudiosos sobre a questão da memória, a instituição da sociedade é inseparável da instituição do indivíduo social. E nesse caso, eu me reporto aqui a figura da professora Maria José Rabelo de Freitas como um indivíduo social. E deve-se, portanto, manter a vida, a obra, pensamento da professora Maria José Rabelo de Freitas com memória individual, a partir do que se representa a memória social e coletiva. Então, muito mais a dizer sobre a professora Maria José Rabelo de Freitas, o tempo é muito curto para podermos falar muito mais sobre a representação desta mulher no campo da ciência da informação, da farmácia e de demais áreas que nós conseguimos encontrar nela, em sua biografia, em sua produção, uma grande interdisciplinaridade. Gratidão por este momento, por esta oportunidade, e vida longa, professora Maria José Rabelo de Freitas. E mais, vida longa à Universidade Federal da Bahia e às universidades públicas, institutos federais públicos do nosso país. Gratidão.